Boa tarde, Tony, amigo lindo do meu coração. Boa tarde, Gleice, boa tarde todo mundo. Boa tarde, já temos aqui uma turminha. Josi, boa tarde, minha linda, saudade de você. Geisa também já dando boa tarde por aqui. Vera, amiga querida, boa tarde. Bom, pessoal, mais uma vez eu e Tony estamos aqui, né, representando a Casa Espírita Suave Caminho, nossa casa do coração, que tem se virado nos 30 nesses tempos de pandemia, fez de tudo para não deixar que as atividades que a casa realizava presencialmente ficassem totalmente paradas. E o Evangelho Terapia faz parte dessas atividades. Então, tínhamos os nossos encontros presenciais, todas as quintas-feiras, na parte da tarde, e todos que assistiam o estudo presencial poderiam ficar para tomar o passe, para participar da fluidoterapia quando tinham essa indicação. E a casa arrumou um jeitinho já há alguns meses, né, de trazer para o mundo virtual esse trabalho, que é o estudo do Evangelho, em conjunto com a fluidoterapia, que é o tratamento espiritual. Algumas casas espíritas trabalham com esse tratamento, é um tratamento voltado especificamente para a demanda da pessoa, então a pessoa muitas vezes apresenta ali uma problemática e de acordo com o entendimento do atendente fraterno, ele encaminha ou não para a fluidoterapia, que é esse tratamento espiritual. Então, aqui, agora, nós estamos fazendo o estudo, que vai das 16 às 17 horas, e às 17h30 começa o trabalho da fluidoterapia, e aí no finalzinho eu dou maiores informações. Aqui na fluidoterapia... Oi. Desculpa te cortar, eu estou com uma duvidazinha. Está aparecendo para você aí o pessoal ao vivo? Porque no meu celular está assim, ó. Não entrou o Evangelho Terapia. Está entrando agora. Um delay grande, então. Tiago também já está por aqui. Boa tarde. E aí, como eu ia falando, o Evangelho, nosso estudo, né, do Evangelho, é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. A minha versão é essa daqui, com tradução de Herculano Pires. E nós estamos estudando aqui o capítulo 4 do Evangelho, onde nós estamos nos laços de família. Laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Hoje nós vamos ler os itens 21, 22 e 23. Semana passada a gente já tinha iniciado, e aí a gente completa esse item. Na semana que vem tem um novo estudo. Mas, como sempre, para iniciar, a gente pede a presença, o amparo, a companhia dos amigos espirituais, através de uma leitura, através de uma prece. E aí eu vou tomar o meu café aqui, que eu fiz cafezinho para mim, enquanto o Tony faz aí a prece para a gente. Tchim, tchim! Esse evangelho é na hora do café, na hora boa. Então, hoje a leitura vai ser do livro Pão Nosso, né, de Emmanuel por Chico. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Isso Jesus disse, está lá em Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O bem de reflexão terá observado que o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, bem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncios. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem,
costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que mensagem linda! Né? A mensagem fala da gente se antecipar, né? A realização do bem, ao nosso aperfeiçoamento moral, não esperar chegar na hora da tempestade, porque é mais difícil enxergar lá na frente, e é justamente o que a gente mais faz, né? A gente vai levando a vida e quando o negócio acontece, o desastre acontece, a gente fica buscando uma solução. E quando os espíritos já dizem para a gente ir se antecipando, já está unido, ligado ao bem, porque na hora que a gente precisa, alguém vai aparecer ali do lado para ajudar. Então, vamos aqui levar nossos pensamentos a Deus com muita gratidão, agradecer pela nossa vida, agradecer nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, os benfeitores e protetores da Casa Espírita Suave Caminho, nossos anjos da guarda, toda essa equipe que trabalha incessantemente pela nossa proteção, pelo nosso esclarecimento e pelo nosso bem. Agradecemos por estarmos aqui mais uma quinta-feira para a realização da Evangelioterapia, nos preparando em seguida para o tratamento espiritual. Então, que sejamos todos protegidos, amparados, que essa hora seja uma hora de vibrações de muita luz, que consigamos todos unir nossos pensamentos com os pensamentos dos nossos queridos amigos espirituais, para termos uma hora de paz, uma hora de conforto, uma hora de energias positivas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Aê, pessoal, boa tarde para quem entrou depois. Bom poder estar com vocês e vamos lá, partir para estudar, porque é para isso que a gente está aqui. Vamos fazer a leitura e aí a gente conta com a participação de vocês aí, nos ajudando no entendimento do texto, nos comentários. Quer que eu leia? Você lê? Como que a gente faz, Tony? Você que escolhe, você que manda. O que você quer? Eu quero que você leia, que aí eu vou saboreando meu café. Então a gente volta ali, né? A gente está naquele capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, na parte da reencarnação, fortalece os laços de família, que a Gleice já falou. Então a gente está lá no item 21, para quem vai acompanhar aí, lendo. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela, necessariamente, anula a existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior entre elas, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai estranha seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços da simpatia. E aí a gente precisa, né, Gleice, contextualizar, e eu estou com essa mania agora de contextualizar, não consigo fazer nada sem contextualizar, com um toque de contextualizar. Mas por quê? Porque eu descobri que muitas leituras eu lia, e eu fazia uma leitura muito, muito reduzida
do que realmente o texto estava querendo dizer. E aí, hoje, como eu faço uma leitura com mais conhecimento, eu vejo quanto de informação, né, está incluso naquela leitura. Então, assim, eu não quero ser egoísta, então eu quero dividir com vocês as Compartilhe contextualizações, a né? sua contextualização, que nós estamos aqui para aprender, Tony. Para aprender. Então, assim, a gente leva, tem gente que está acompanhando na sequência, tem gente que vai assistir essa aqui pela primeira vez. Então, está se falando das doutrinas materialistas, que são aquelas que você nasceu e você só tem essa vida. Começou agora, então eu conheço a Grace agora, eu conheço meu pai agora, eu conheço minha mãe agora, eu conheço minhas irmãs agora. Não tem uma história espiritual anterior a isso. Então, nada nos liga de anterior. A gente estudando a doutrina espírita, a gente sabe que o mais importante da nossa vida acontece do outro lado. E que a nossa encarnação aqui é um lugar onde nós teremos as provas, as ferramentas e a oportunidade de desenvolver-nos, né? Colocar à prova aquilo tudo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, que a gente vem, no caso de nós espíritas, que a gente vem estudando. Então, isso dá todo sentido para a gente. E quando a gente fala de família, aumenta muito mais ainda, né, Gleice, esse sentido, porque aí explica, né, as afinidades e as faltas de afinidades, as compreensões e as incompreensões, o gênio de um, o gênio de outro, por que se tem 3 filhos gêmeos e são 3 iguais, se você botar a roupinha igual, né, porque normalmente é assim que se faz, parece que são 3 pessoas iguais, 3 cópias, mas são espíritos diferentes, e quando crescem, né, na grande maioria das vezes, são pessoas totalmente diferentes. Qual a explicação? Nasceram no mesmo dia, na mesma hora, foram criados do mesmo jeito, tiveram a mesma educação, provavelmente estudaram na mesma escola, e por que são tão diferentes? E às vezes são muito diferentes quando, né, a gente merece uma encarnação mais tranquila, temos uma família em paz, uma família com mais união, uma família com mais afeto, né? Temos uma encarnação ali familiar mais tranquila. Mas se não for esse o caso, se for o momento da gente chegar e ter que consertar uma relação estragada de antes, alguém que matou, que bateu, que ofendeu, que estuprou, que usou, que abusou, e aí reencarna todo mundo no mesmo grupo. Então, daí vem aquele monte de sentimento que a gente não tem explicação. A primeira reação é fugir, né? Sair fora da família, seja lá o que for, só que a gente aprende aqui com o estudo das doutrinas espíritas, da doutrina espírita, que a gente precisa fazer justamente o contrário, né? Refazer, reconstruir, como minha amiga Gleice fala o tempo todo, ressignificar, né, Gleice? É verdade, não adianta fugir do parente problemático, não, porque vai ter que arcar com isso lá na frente em algum momento. Então, é melhor já ir ajustando ali as arestas nessa encarnação, na medida do possível. É claro que a gente só não pode agravar a situação. Se aquela relação estiver tão doentia ao ponto de nos colocar em perigo, de piorar a coisa, aí talvez seja melhor rever um pouquinho. Mas o entendimento, né, desse mecanismo da reencarnação que nos coloca novamente no mesmo círculo social, afetivo, de que nós já vínhamos trazendo de outras existências, isso faz a gente compreender muitas vezes o porquê, né, de estarmos neste círculo familiar, por que a gente está ali com aquele parente mais difícil. Não quer dizer que a gente vai dar conta de tirar nota 10 na prova, mas que a gente possa se esforçar, pelo menos para ficar acima da média, né, Tony? Que eu costumava falar com os meus filhos assim, quando eles tiravam alguma nota baixa. Mas eu tirei a média. Eu falei, mas ninguém está aqui para ser mediano, não, meu filho. Tem que ser acima da média. Pode não ser 10, mas vamos jogar essa notinha aí um pouco mais para cima. Então, que a gente tenha esse entendimento, que a reencarnação é uma oportunidade, né? Qual é o objetivo da reencarnação, como dizem os espíritos lá no Livro dos Espíritos? Não sei a questão, mas eles dizem para a gente que o objetivo da reencarnação é a evolução. Então, a gente está aqui para crescer, para aprender, e nem sempre o cenário vai ser fácil, até porque
segundo Jesus, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, de repente, o que foi que eu fiz lá atrás? Foi que eu plantei lá atrás. E aí a minha colheita pode não ser exatamente das mais fáceis, das mais simples. Mas, sem sombra de dúvida, é a oportunidade que eu tenho para avançar. Agora, comentando especificamente em cima do parágrafo, é interessante, né? Porque eu não tenho muito dessas coisas. Não é que eu sou de São Paulo, mas eu fui criada em São Paulo. E em São Paulo as pessoas são muito frias, muito distantes, não tem muito contato um com o outro. Então, se você é Tony Pereira ou se você é Tony Almeida, Tony Pessoa, pouco importa. Você é Tony e tá tudo bem. Quando eu mudei para cá e comecei a conhecer alguns amigos, agora eu moro em Rio das Ostras, né? Mas comecei a conhecer alguns amigos de Campos, e aí eu acho que nós temos a Josi aí com a gente, que a Josi é de Campos, ela pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu fui conhecendo o pessoal de Campos, e aí eles iam me alertando, né? Que em Campos tudo é muito assim. Ah, você é Tony? De que família você é? Né? Existe uma tradição, um nome de família. Então, as pessoas lá são tratadas com nome e sobrenome. Ah, você é o Tony Pereira. Ah, Pereira, da família Pereira, das terras, das fazendas. Né? E as pessoas vão alimentando um orgulho daquilo, né? Sei lá, algo que... Por quê? Ah, porque essa família já é uma família tradicional, porque essa família tem muitos feitos na cidade. E aí, se a gente para olhar a vida pelo olhar daqueles que não acreditam na reencarnação, tá, se o meu tataravô foi o bambambam da cidade, mas eu nem conheci ele nem me conhecia. Qual é o peso disso? Agora, quando a gente olha pelo olhar da reencarnação, não, eu posso ter convivido com o meu tataravô, eu posso ter, sabe, ter participado ali daqueles feitos dele. Então, é diferente. Pode ser o seu tataravô. Pode ter sido, posso eu ter sido, né? Então, assim, tem um outro peso. É diferente quando a gente entende a reencarnação. Tem comentário do Marcelo aqui. Vamos ver o que o Marcelo... Boa tarde, amigo lindo do meu coração. Parabéns, viu? A palestra que o Marcelo fez no seu canal foi excelente. Isso prova que não somos continuidade dos genes de nossos pais, mas sim de nosso self. Emerge o ego em cada reencarnação. Precisamos trabalhar nosso ego. Exatamente, embora nem todo mundo conheça os conceitos de self, de ego, mas é exatamente isso. Nós trazemos, né, para a cada reencarnação, o que nós temos de nosso, de verdadeiramente nosso, tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas vivências, as nossas convivências, essa relação que a gente tem com o outro, essa questão de vivermos sob a lei de sociedade que nos coloca em contato com os outros, tudo isso vai formando a nossa personalidade, formando quem somos. E o objetivo é sempre melhorar a nossa personalidade, melhorar quem somos. Muito bem. Com certeza. E aí, Gleice, pegando ali dos exemplos que você utilizou, você falou a questão da nota, né? Seu filho tira uma nota, ele fica satisfeito com aquela nota média, e aí é onde você a gente vai pegar ali na leitura do Pão Nosso, onde é que você vai se colocar, né, num ponto de progresso espiritual. Né? Vai ser aquele que vai ser levado, eu sou aquele que vou levado, porque a gente sabe que é assim, né? Quando a gente começa a estudar como é que o mundo funciona de verdade, né? Quando a gente começa já a deixar alguns hábitos, que a gente percebe que aqueles hábitos, olha, isso aqui eu fiz a vida toda, mas isso não é uma coisa legal, eu preciso deixar esse hábito, aquele hábito, a gente começa com a consciência um esforço, né, para deixar determinadas coisas que não são, a gente descobre que não são legais, mas a gente gosta. Eu vou falar do que a gente gosta muito. Eu gosto muito, né? Vou falar uma pessoa diabética. Normalmente a pessoa diabética adora doce. Normalmente. Né? O castigo parece que vem assim, né? Normalmente, adora doce e aí ela não pode comer
doce, ela comer doce vai fazer mal, vai matar. Então, assim, a pessoa tem que fazer um esforço grande demais para se desvencilhar das coisas que gosta de fazer, porque as coisas que gosta de fazer fazem mal. Então, a questão da nota que você falou, né, que nota que a gente precisa tirar, se eu tirar 6 tá bom, se eu tirar 5 tá bom, você passa. Só que é necessário, para você tirar o 10, que é o ideal, um esforço muito maior. Então, a gente aprende na doutrina a questão desse esforço, porque até aqui a gente vem muito, vou levando, tem outra encarnação, depois eu resolvo, joguei pedra na cruz, a gente brinca com umas coisas assim, eu sou orgulhoso, eu falo mesmo, eu sou muito franco, eu falo mesmo, a gente fala umas coisas que a gente não tem muita noção, muita consciência do que aquilo representa, e os espíritos, como falam, a gente fala, sério, olha só, você precisa se esforçar muito para sair desse círculo, ou para você não precisar entrar numa tempestade, né, e não ter para onde olhar. Então, é desse esforço que a gente fala o tempo todo. Na estrutura familiar, no geral, gente, os esforços são muito grandes. São espíritos que têm idades milenares, com hábitos, com uma história, com um monte de coisas diferentes. Podem ser espíritos simpáticos que nasceram ali juntos e agrupados, vai facilitar. Podem ser espíritos que o pai e a mãe recebem, sabe que é rebelde, ou que é isso, ou que é aquilo, aqueles pais recebem para poder auxiliar, ou pode ser um espírito que está vindo para ajudar aquela família, porque o espírito que nasce é um espírito mais evoluído. Tudo isso acontece dentro da nossa família. Então, compreender isso, né, Gleice? Não é tão simples assim. Não, e aceitar que a gente escolheu, ou que é pior, não é só uma questão de escolher. A Combinado, gente pediu, não, me dá a oportunidade de ir com ele lá, porque eu tenho que fazer as pazes, porque eu tenho que me ajustar. É mais ou menos isso que acontece. Tem comentário do Marcelo, vamos lá. Lê aí, Tony, consegue ler? Consigo. O arquétipo humano se torna mais complexo em nossa evolução. O complexo não é complicado. É que para a reencarnação, nosso corpo mental se torna mais sensível para o inconsciente coletivo. É isso mesmo. Marcelo filosofou longe, mas a gente conseguiu entender. Mais ou menos o que eu falei ali no início. Assim, tem muitas coisas que são muito complexas, mas elas são para os espíritos, eles dizem que são muito simples, que o esforço é quase insignificante para a gente colocar em prática. Mas é complexo porque a gente não enxerga, a gente não se lembra do que combinou, que nem a Grace falou, está tudo combinado, mas a gente não lembra quem é, a gente não lembra até que passo que a gente deu, onde a gente caiu, onde a gente é fraco, onde a gente é forte. Então a gente entra aqui como se não tivesse tido encarnação nenhuma, como se não tivesse tido existência nenhuma, dentro de um grupo familiar, dentro de um ambiente que a gente precisa, não é o que a gente gostaria, né, mas é o que a gente precisa para a gente evoluir, e esse precisa pode ser um ambiente muito ruim, em que a gente fique muito revoltado e muito ingrato, né, a Deus e a espiritualidade está vindo naquela situação ali. E é justamente a situação que vai nos levar à nota 10. Exatamente. Isso que o Marcelo está falando também é muito interessante, porque além de nós trazermos a nossa carga, né, de experiências de outras vidas, quando nós encarnamos, o nosso corpo mental, como ele diz, ele fica mais suscetível de influência do meio. Ele fica mais suscetível de ser influenciado pelo inconsciente coletivo. Mas o que é inconsciente coletivo? São aquelas regrinhas que a gente não sabe por que a gente faz, mas sempre foi assim. Ninguém chegou para mim e disse, olha, você não pode, sei lá, tratar as pessoas mal. Mas eu sei que eu não posso tratar as pessoas mal. Por quê? Porque todo mundo se esforça para me tratar. Quem dera, né? Que fosse assim, que todo mundo se esforçasse. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o inconsciente coletivo são aquelas influenciações que a gente recebe do meio e que não especificamente a gente ouviu, a gente leu, né? Alguém
desenhou para a gente, não. Mas nós vamos sendo envolvidos a ter comportamentos repetitivos. E nem sempre isso é bacana, nem sempre isso nos impulsiona para o progresso. Então, entra aí a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de nós termos valores mais firmes para que a gente possa falar, não interessa que o todo me empurre para isso. Eu vou quebrar este ciclo, eu não vou fazer isso, ou eu não vou fazer aquilo. Acho que o Marcelo até fala de conhecimento aqui, ó. Temos que nos conhecer, E o estudo serve para compreendermos as verdadeiras virtudes, exemplificada pelo Cristo. Temos que nos esforçar para domar nossas más inclinações. Exatamente. Essa é uma das falas que eu mais gosto do Evangelho, que fala, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua evolução moral, não que a gente seja evoluído, mas pelo quanto a gente vem correndo atrás dessa evolução moral e pelo esforço que faz em combater as suas más inclinações. Então, parece que o tempo todo, a principal tarefa da nossa reencarnação é que a gente lute contra os nossos defeitos, os nossos vícios, e passe a desenvolver, né, a cultivar as nossas qualidades e as nossas virtudes. E aí ele está dizendo aqui, Marcelo, que toda essa complexidade dessa filosofia dele nas palavras é coisa de Joana, né? Joana de Ângeles. Então, é um grau, né? Bem acima. Ou a gente corre atrás e estuda, ou a gente fica boiando, né? O Tiago Exatamente. Temos outras encarnações, porém, o máximo de dívidas que conseguirmos quitar nessa, melhor. Exatamente, Tiago. Nada de deixar para a próxima encarnação que a gente dá conta de resolver nessa. Vamos parar de empurrar para a compra à vista. Né? Compra à vista que é melhor. Pode ler. E aí, Gleice, a gente entra também numa questão importante que eu sempre faço questão de trazer, porque às vezes a gente chega em algumas pessoas, ou algumas pessoas que acompanham a doutrina espírita chegam em pessoas que são materialistas. E aí fica ali uma dúvida, porque a gente não pode associar uma pessoa materialista a uma pessoa ruim. Pode ser uma pessoa materialista, uma pessoa ateia, mas que é extremamente generosa, pessoa muito melhor do que quem é espiritualista. Materialista que você está falando aí é que não acredita na vida após a morte. Não acredita em nada depois da morte, né? Acredita só naquilo dali, né? E tem os ateus. Então, são coisas diferentes. Porém, toda vez que eu faço esse tipo de leitura que me dão tanta compreensão, eu fico assim, meu Deus do céu, que falta deve fazer isso na vida das pessoas que não acreditam, né? Porque assim, a gente tem momentos de angústia, a gente tem momentos de solidão, a gente tem momentos de insegurança, a gente tem momentos de sofrimento, a gente tem momentos de um monte de coisas. Em todos esses momentos que eu passo na minha vida, eu me sinto acompanhado. Eu tenho a facilidade de ver que eu estou acompanhado, né? Mas vamos lá, quem não vê, né? Se você tem uma religião, principalmente se você é espírita, você sabe que você está acompanhado, sabe que você está sendo protegido de alguma forma. Então, alguns minutinhos em silêncio ali sozinho, em oração, a gente já sente aquele bálsamo vindo, né? Agora, quem não tem isso, é por si só, é como se fosse um guerreiro sozinho ali na batalha, né? Pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe. E aí as pessoas materialistas e os ateus, eu fico pensando, meu Deus, como deve ser não ter todos esses recursos que eu tenho e uso, né? É verdade. Vamos continuar aqui? Pode. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cassação de todo progresso, pois, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Fica assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que
pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Olha que tristeza, né, ter uma visão dessa. Com a reencarnação, o progresso, que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajustados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. E aí a gente já entra no ponto de religião, né, mais especificamente, que é a doutrina espírita, trazendo para a gente a revelação dos espíritos superiores, porque aqui não é uma consulta com um santo, não, gente. Isso aqui é a doutrina espírita. São espíritos superiores que, através de um processo, né, científico, né, de credibilidade, trouxeram essas informações para a gente de como funciona no mundo espiritual. Lá funciona assim, existe e funciona dessa forma. Então, quando você não tem essa certeza, essa crença ou essa informação, né? Então, religião que é desse jeito. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, tudo que você fez de bom, é porque a gente faz coisas boas, a gente faz coisas ruins, a gente acerta, a gente erra, porque somos crianças, escrito aqui, somos crianças ainda no mundo espiritual, então criança faz besteira, faz arte, né? Cai, machuca, bate nos outros, toma brinquedo, faz tudo isso. E é o que a gente faz, né? A gente se vê como adulto, mas somos crianças espirituais. Então, todos esses erros, dependendo de... Alguém pode chegar para você e dizer, e determinar que você vai morrer e vai para o inferno. Vai ficar lá no inferno para sempre. Olha só, uma queimadurazinha que a gente tem ali fazendo um arroz, né? Aquele negócio já dói para caramba. Você imagina aquilo ali para sempre, o resto, por uma eternidade. Que sentido que faz isso, né, Gleice? Eu acho esse termo para sempre assim interessante quando falam assim. E aí fulano vai arder no mármore do inferno. Eu falo, meu Deus, misericórdia, eu não quero arder no mármore do inferno, não. Mas é realmente uma doutrina que a gente não está aqui para criticar, mas que me assusta, que realmente eu dou graças a Deus por conhecer a doutrina espírita. Sou espírita há muitos anos, não sou daquele time que nem Santo Tomé, que precisa ver para crer, não, eu creio na espiritualidade, mesmo sem nunca ter visto espíritos, mas é tão consolador, porque senão a gente começa a pensar, como você disse, né, nós somos imperfeitos, para a gente cometer um erro ou outro, e o que determina se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno? E por um erro que eu possa ter cometido, não porque eu seja má, mas porque por força das circunstâncias eu tive que cometer aquele erro, enfim, foi a escolha que eu tive ali naquele momento, não sei. E aí, de repente, por conta daquilo, eu recebo o carimbo do inferno. Pá, vai para o inferno. Poxa, se é para sempre, se eu não vou ter chance de corrigir, de me arrepender, de me redimir, e aí o meu amigo Tony recebe o carimbo dele do céu, olha só, nunca mais eu vejo o Tony. Vou para um canto, ele vai para o outro, e isso é eterno, e isso é muito pesado. E aí, quando a gente estuda sobre a reencarnação como sendo uma oportunidade da gente dar um passo rumo à nossa melhora espiritual, e mesmo que eu não tenha uma existência inteira de acertos, isso não me condena para sempre ao sofrimento. Isso significa que na próxima oportunidade, talvez eu tenha uma provinha a mais para passar. Isso significa que na próxima oportunidade, eu ainda terei a oportunidade de estar com aqueles que de repente eu prejudiquei, ou de estar com aqueles a quem eu amo e que vão me dar força, e que vão me encorajar, e que vão me ajudar nessa caminhada. Então, é extremamente consoladora
a doutrina da reencarnação, principalmente por ela não romper com os laços afetivos. Eu falo muito sobre isso quando eu falo dessa separação, né? Quando um ente querido volta para a vida espiritual, eu falo sempre, olha, essa separação não rompe os laços de amor que nos une. Então, ele vai continuar te amando do lado de lá e você pode continuar amando aqui do lado de cá. É só uma separação temporária. Em breve estaremos juntos. Ah, mas quanto tempo? Não sei. Mas seja 100 anos que for, perto da eternidade, isso não é nada. Nós vamos estar com os nossos novamente. E mais, eu não tenho mediunidade, mas para quem tem, ainda tem a possibilidade do intercâmbio espiritual, né? De ter a oportunidade de, ainda nessa encarnação, receber uma notícia, ter uma evidência, né? Perceber, sentir a presença. N possibilidades podem acontecer. Então, isso realmente não rompe os nossos laços. Quer falar? Porque tem comentários aqui. É maravilhoso isso aí que você falou, e tem uma questão, Gleice, que é o seguinte: a gente também, como espírita, a gente tem que tomar muito, muito cuidado a gente pode cair numa cilada que é uma bifurcação, é assim, acreditar que tem tempo de mais e acreditar que tem tempo de menos, né? A gente sai da linha reta, né, do meio, do caminho do meio, a gente vai para um lado ou para o outro. Ou seja, eu passo a acreditar em reencarnação, e aí eu posso consertar as coisas devagar, que não tem problema, né? Só que não é bem assim, porque entre uma estrada né, tem ali um quebra-mola, tem um postozinho que você tem que parar para reabastecer, para continuar a viagem. Então, isso aí pode ser um pouco dolorido, um pouco doloroso, e também aqueles que de repente, né, acham que vão virar santos, dormir errado e acordar santo, e ser uma mudança falsa. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? Por isso que os espíritos falam o tempo todo, olha só, faça o esforço. O seu esforço, que nem a Gleice falou, né? O esforço é que vai fazer a diferença, a sua intenção é que vai fazer a diferença. O restante faz parte, né? Os obstáculos, as facilidades, eles fazem parte. Então, a gente tem que estar sempre ali, ó, errei de novo? Errei de novo. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Vamos ver se amanhã eu não faço, vamos ver se hoje mais tarde eu não faço. Essa é a grande lição da doutrina espírita. Fala, Gleice. Verdade. Não, eu vou só interagir com o pessoal aqui, então. Vamos lá. Ali diz assim para a gente: as leis, os ditados, as regras, as lendas, é aquilo que a sociedade determina. Acho que ela está falando de quando eu comentei sobre o inconsciente coletivo que nos envolve e que nos motiva, né? E aí o Marcelo complementa ali, dizendo assim, isso, Li, mas é necessária essas regras, pois serve para não nos deixarmos extrapolarmos nossas ações más contra o próximo. É a questão da lei de sociedade, né? Nós vivemos em sociedade porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse convívio, dessa interação, dessas diferenças, mas conviver com o próximo requer, como diz a lei de liberdade, um respeito, né, ao limite do outro. Então, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. E muitas vezes isso não fica tão claro para a gente no inconsciente coletivo. E aí a gente pode atropelar. Por isso, as regras da sociedade são bem necessárias. Claudinha chegou. Boa tarde, Cláudia. E aí, Marcelo fala aqui para a gente ainda assim. Ai, peraí. O inferno se forma em nossa consciência quando desencarnados, e como somos atraídos pelo campo magnético, talvez não vejamos de imediato nossos entes queridos. Precisamos burilar nossos equívocos. Uau, Marcelo está arrasando, mas é exatamente isso. Marcelo, né? já está escrevendo um livro aí. Está escrevendo um livro, né? É uma coisa interessante que diferencia um pouquinho, né, o conceito de inferno, céu
e a doutrina espírita é que na doutrina espírita a gente não considera o inferno como ele é pintado em outras religiões, mas a gente considera o estado de alma, né? Para onde é que eu vou quando eu desencarnar? Como é que está o meu estado de alma? Eu vou realmente ficar bem? Eu vou realmente passar por um período de perturbação? Eu vou realmente me juntar a um grupo por afinidade de sintonia, de energia magnética, né? E aí a gente costuma falar muito do umbral, por força de várias literaturas que a gente tem e que cita o umbral, mas o umbral é um lugar, né? Ou o umbral é um estado de espírito? Então, é interessante a gente reforçar isso que o Marcelo fala, porque nós precisamos burilar nossos equívocos, nós precisamos, né, nos melhorar quanto seres em evolução. Aí ali diz assim, difícil é ensinar ou esclarecer isso para alguém que pensa assim, principalmente alguém muito próximo. Mas aí é que tá ali uma das coisas que eu mais me encanto com Kardec é a firmeza dele, a convicção dele na doutrina espírita e a total despretensão dele. Será que assim fala? Despretensioso? Despretensão? Não sei, mas ele era totalmente despretensioso de convencer quem quer que fosse. Por quê? Porque como espíritos imortais, cedo ou tarde nós vamos ser convencidos disso. Quem não é convencido pelo amor vai ser convencido pela dor. Então, tudo no seu tempo. Não entre em desespero em querer convencer. E só para esclarecer, por que eu falo que Kardec tinha esse perfil? Porque quem teve acesso ao livro O que é o Espiritismo, que é um livrinho fininho que ele lançou antes mesmo do Livro dos Espíritos, ele se posiciona ali super disposto a compartilhar o ensinamento, o conhecimento que ele já tinha adquirido, a responder perguntas, a esclarecer dúvidas, desde que a pessoa estivesse ali de boa vontade, a pessoa estivesse ali querendo conhecer e não simplesmente criticar ou condenar. Então ele se posiciona dessa forma. E eu acho que é mais ou menos assim que a gente precisa se posicionar, sem querer forçar a barra com ninguém, tudo no tempo de cada um. Porque corre o risco de a gente entrar num debate inútil, né? Uma briga de quem tem razão. E aí os dois estão querendo ter razão em posições diferentes, ninguém vai ter razão. Ou mesmo a pessoa nem quer ter razão, mas ela está ali imersa na dor dela e ela não quer ser convencida de nada. Então, tudo bem, deixa ela sentir a dor dela. Marcelo diz assim, se uma mãe perdoa seu filho, Deus, como amor supremo, nos perdoa sempre. Mas nossos equívocos têm que ser reformados. Sim, o fato de nós sermos perdoados, de recebermos uma nova oportunidade, isso não nos livra da responsabilidade de resgatar, né, aquilo que a gente plantou, colher aquilo que plantou. Aí Dona Jamile fala assim, somos julgados pelas nossas verdadeiras intenções. Muito bem, Dona Jamile, porque às vezes a gente também fica assim naquela de julgar o próximo, mas já condena, né? Fulano desencarnou, deve ter ido para o umbral. Esse daí com certeza vai passar por isso, vai passar por... Ei, calma! Né? Se é que existe um julgamento, se é que Deus nos julga, e eu nem gosto de usar esse termo assim, mas o que acontece existem leis perfeitas, leis divinas que são perfeitas e são imutáveis. Nada vai mudar as leis de Deus porque elas são perfeitas, elas não precisam de alteração. E todas as vezes que nós nos distanciamos dessas leis, que nós transgredimos essas leis, nós geramos consequências, e essas consequências serão sentidas por nós. Agora, quem vai avaliar com que intenção eu transgredi uma lei de Deus, é o próprio Deus. Então, só Deus conhece o nosso íntimo, só Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. E é através disso, deste conhecimento, que ele vai permitir que a gente colha aquilo que a gente plantou. Lê aí, Tony, faz favor. Então, o último parágrafozinho aqui... Lê a mensagem da Lia aí, por favor. Sim. Sim, Marcelo, as leis são fundamentais, mas tantas vezes distorcidas podem ter o efeito contrário, especialmente aquelas crenças antigas que não são leis.
Mas mesmo isso, Li, a gente tem que ter muito. Olha, eu aprendi muito a respeitar. Incrível como eu aprendi a respeitar depois que eu comecei a estudar no que as outras pessoas de determinadas religiões acreditavam, porque antes eu também ficava falando mal, ao natural, né? Que idiotice, que não faz sentido, que isso e aquilo. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver de onde aquelas pessoas tiram aquelas informações que, para elas, servem como verdades e leis no mundo de hoje. Esse é o grande equívoco. A pessoa está equivocada, né? O que não quer dizer que ela é uma pessoa falsa, desonesta, que não seja sincera, isso, aquilo. Ela está em equívoco. E aí é onde entra a questão do exemplo, onde entra que a gente pode ter, né, a questão de uma orientação, da gente ter um cuidado de mostrar, de falar, sem entrar em embate, porque as pessoas aprendem que tem que ter o embate. A fonte delas é do embate, né, é da imposição, é do poder, é disso, daquilo. E a gente já não tem mais isso, a gente já está na fase do esclarecimento, da razão. Então, inclusive, quando a gente compreende isso, essas diferenças de pensamento dos outros incomodam menos, né, Gleice? Passam a incomodar menos, porque se a Gleice hoje está irritada, eu sei o motivo que ela está irritada, eu vou ficar quieto se ela tem um motivo para estar irritada, né? Ou eu posso não saber de nada, encontrar com a Gleice irritada e ficar irritado junto e dar uma grande confusão. Exatamente. A Geisa coloca aí também, né? Uma vida de cada vez, senão acabamos querendo ser muito perfeito. Eu concordo plenamente, Geisa, e eu posso dizer, porque eu vejo isso aqui diariamente, né, no consultório, as pessoas querendo dar conta de um patamar de perfeição que elas idealizaram ou que elas sabem que um dia vão alcançar, mas elas acham que elas têm que dar conta hoje. E aí, a cada erro, a cada engano, a cada tombo, é um sofrimento emocional tremendo que joga as pessoas lá numa depressão, numa síndrome do pânico. Então, a gente também tem que ter o bom senso de entender que não vai ser tudo de uma só vez. Mas aí a Sabrina vem aqui também e complementa dizendo, exatamente, o extremo oposto também não é bom, pois pode gerar frustração. Ninguém vai mudar tudo numa encarnação só. É a mesma coisa, na verdade, né, Sabrina? Assim, cuidado, porque não dá para a gente nem empurrar tudo para a próxima encarnação. Na próxima eu vejo, na próxima eu faço. Isso era Jesus que fazia, Jesus já era perfeito. Ou a gente entra nessa, né, de jogar tudo para frente, ou a gente fica achando que tem que dar conta de mudar tudo para agora. Mas vamos lá. Por falar em mudar tudo, a gente já conseguiu mudar para 2 horas? Não, porque faltam 10 minutos já. Né? Ainda a gente não conseguiu isso ainda, não? O povo que acompanha a gente toda semana tem que votar. Eu quero 2 horas. É verdade, tem que se manifestar, gente. Senão, olha só, ainda tem tanta coisa para falar e já vai acabar. Mas vamos lá, vou ler aqui, tá, Gleice? Você vai ler. Resumo. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, nada de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, tanto pode ser o inferno como o paraíso. A pluralidade das existências, inseparável do progresso, da progressão gradativa, a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Coisa linda, né? É muito consolador. Então, assim, é como ele faz o resumo aqui, só para gente... Porque eu não sei vocês, viu, gente? Vocês não, que vocês são tudo gente evoluída. Eu é que sou meio atrasadinha, eu tô lendo, e às vezes na leitura
a mente viaja, lembra logo do boleto que tem para pagar, e aí quando vê, perdeu a leitura, eu fico tentando voltar lá para ler um pouquinho. Então, eu vou resumir no tete a tete. Ele faz um resumo aqui nesse último parágrafo, falando para a gente que existem algumas possibilidades para quem pensa na vida, né? Em quem pensa no futuro além túmulo. Das duas, uma. Ou não existe nada, morreu. Eu lembro daquele personagem que falava assim, morreu. Então, morreu, não tem mais nada para fazer. Essa é uma alternativa. A outra alternativa não é que não existe nada, existe, mas eu volto para o universo, eu volto para o todo universal, eu me misturo com Deus, com o universo, com tudo, e eu não tenho uma individualidade. A terceira é conservar, sim, a minha individualidade, mas com destino certo. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. No máximo, como o Tony falou semana passada, eu vou para o purgatório. Aí, se eu tiver um Tony na minha vida que vai orar por mim, uma prece... ora, e eu saio do purgatório e acho que vou para o céu, né? Não sou eu que... É assim, aí você paga, né? Não necessariamente. Rezar uma missa. Orar sem você pagar. Paga, não, pela regra, você paga ali, reza uma missa para você, e aí você pode sair do purgatório. E vai para o céu. A ideia do purgatório é essa, aí pode ir para o céu. Entendi. Tô brincando, gente, eu nunca fui católica, mas enfim. E a quarta alternativa é justamente a conservação da nossa individualidade, é o retorno para a casa espiritual, é a oportunidade de voltar, refletir, analisar como foi a minha última encarnação, o que eu fiz, o que eu cumpri daquilo que eu tinha planejado. Poxa, não deu certo nisso, então volta esse item para minha lista na próxima. E ainda nessa quarta possibilidade, é aquilo que nos mantém nos laços afetivos. Então, é o que gera a verdadeira família espiritual, que é aquela assim, poxa, eu voltei para a espiritualidade, mas eu continuo ligada afetivamente aos que ficaram aqui, mas que em algum momento também vão para lá. É o que me garante que numa próxima encarnação eu vou reencarnar novamente num círculo de afetos, talvez de desafetos também. Enfim, essa é a diferença. E eu, cá entre nós, gente, bate aí, Tony, os dois, né? Eu tô com a opção número 4, adoro vocês, quero na próxima encarnação encontrá-los, quero desencarnar junto com o Marcelo Pessoa, junto não, mas eu quero desencarnar e encontrar o Marcelo lá no grupinho ali. No ano do Cristo. Marcelo está dizendo aqui, ali está dizendo, né, que ela quer 2 horas, sim, vamos votar, pessoal. O Marcelo já tinha votado que hashtag quero 2 horas já. Ai, gente, de boa, tô brincando não, sabe? Se a casa espiritual perguntasse, eu ficava aqui 2 horas, fácil. O bom seria, todo mundo participando, né? Falando de evangelho, né? E eu, Grace, fechando aqui só o meu comentário, porque tem 2 minutinhos só para fechar meu comentário. Falando de evangelho, eu comentei até com o Marcelo semana passada, a gente falou rapidinho, que eu acho que foi na semana passada, retrasada, eu estava num desânimo danado. Por quê? Porque não é porque a gente é espírita que os nossos planos todos dão certo, que tudo funciona muito bem, tudo acontece, que nós não somos abalados por nada. Isso não é verdade. A gente passa por tudo que todo mundo passa. O que faz diferença, se a gente absorver o que a gente aprendeu, é a forma de lidar. E na minha forma de lidar, eu estava muito desanimado, né? E aí eu também sou médium, que você falou, você não consegue ver os espíritos. Eu estava num momento de muito desânimo, e aí veio o meu guia e falou para mim, não fique desanimado, evangelize. Né? E aí eles fazem aquele tratamento com a gente, tá? Aquele negócio todo. E imediatamente ele colocou no meu pensamento uma possibilidade gigantesca que eu naquele momento tinha esquecido. Eu tinha esquecido que as outras coisas não estão dando certo, mas evangelizar dá certo. Então a gente aqui brigando por 2 horas de evangelho. Tanto que isso faz bem para a gente. Né? Então, quanto mais eu fizer, mais momentos de bem-estar eu terei.
né? Olha só, a gente às vezes se esquece, né? A gente precisa de ajuda para isso. Muito bem mesmo. Você falando isso, eu me recordo das inúmeras vezes que eu cheguei na casa espírita para o estudo do ESD, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, para quem não sabe. E a minha turma de ESD é na sexta-feira. Nossa turma, né, Tony? É na sexta-feira. Então, imagina, sexta-feira, 7h30 da noite, para ficar com a turma até 9h30 da noite. Depois de uma semana exaustiva de trabalho, cansaço. Quantas vezes eu cheguei para dar aula e falava assim, ai, meu Deus, tô indo embora para minha casa. Eu chegava cansada, com peso no ombro, de uma semana cansativa. E aí começava a aula e a gente ia falando, ia se envolvendo. Quando acabava a aula, olha, eu tava sentindo, hoje já é segunda, sabe? Porque realmente renova. Então, que a gente possa ter sempre o estudo do Evangelho como a nossa base de sustentação. Agora, eu achei interessante, vou fazer um comentário aqui rapidinho do que a Kátia colocou. Kátia, ó, sinta-se abraçada pelo aniversário dessa semana. Eu vi que você fez nível. Eu consegui mandar mensagem no Face, porque na correria fica, eu vou mandar, e depois não sei se mando, nem sei se mandei, porque... Mas, ó, eu vi que foi seu aniversário, Deus te abençoe, ilumine, feliz novo ciclo. E aí ela coloca assim, lembrando que devemos aproveitar ao máximo essa encarnação. Tem quase 30 bilhões querendo encarnar. Realmente, eu costumo dizer que na batalha pela oportunidade, nós pedimos, nós choramos, nós imploramos, nós prometemos, dissemos que íamos dar conta, e aí quando chega aqui, a gente amarela. Quando chega aqui, a gente fala que está pesado demais. Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade. Mas é isso. Quer falar, Tony? Porque eu vou falar... Só um exemplo rapidinho interessante, que é o seguinte, uma colega nossa, uma amiga querida, os dois pais dela desencarnaram. Ela ficou muito triste, faz pouco tempo, muito triste, porque ela era muito apegada, ela está, né, mas ela estava sofrendo muito com isso. E a gente conversando ali no grupo um pouco, ela falou uma coisa que foi tão interessante, que ela falou assim, quando é que eu estarei com eles de novo? Né? Ela já estava com tanta saudade, eles tinham acabado de desencarnar, desencarnaram um no mês, o outro no outro, numa semana, outro no outro. Né? E assim, quando é que eu estarei com eles de novo? Como é que vai ser? Então, assim, e é justamente isso que a gente estudou aqui hoje, né? Somente na doutrina espírita, né, existe a prova por esse amor dela e provavelmente o amor que eles têm por ela. Em breve para a espiritualidade, 100 anos não é nada, tá, gente? 1000 anos não é nada. Então, assim, em breve, eles estarão unidos, abraçados de novo. A doutrina consoladora. E só para completar, a Cláudia diz, perfeito, Tony, o conhecimento da doutrina consoladora nos dá uma força incrível nas horas de nossos momentos difíceis. Força e fé são fundamentais para passarmos por momentos de tempestade. É isso, gente, mas não dá mais para prolongar. Então, vamos partir para a finalização. Mais uma vez, do fundo do meu coração, obrigada pela partilha de vocês, obrigada pelo carinho de vocês, de estarem com a gente, de comentarem, de ajudarem a gente nesse estudo. Isso, com certeza, renova as nossas energias e eu fico grata pela oportunidade que a Casa Espírita me dá para o Tony, dá para todos nós. Agradeço em nome da Casa Espírita a participação de vocês. E aí quero só complementar em relação ao tratamento espiritual, que é a fluidoterapia. Como é que funciona isso? Nem sempre a gente está legal, né? Nem sempre a gente está bem. Então, passando por momentos difíceis, estando com algum problema, desejando conversar um pouquinho sobre o seu problema, a Casa Espírita oferece, né, através do WhatsApp dela, que está passando aqui agora, o atendimento fraterno. Então, basta salvar esse número no seu celular, naquele dia que você não estiver muito legal, muito animado, manda um WhatsApp para a Casa Espírita e pede para agendar um atendimento. Provavelmente o atendimento, dependendo do horário que você mandar, vai ser agendado para o mesmo dia, no máximo no dia seguinte,
E aí você é atendido, você fala do seu problema, o atendente vai te dar uma orientação à luz da doutrina espírita e, dependendo da situação, vai te indicar para a fluidoterapia. Então, se tiver alguém nos acompanhando hoje que está com a fluido, né, está indicado para fluido e vai precisar passar por ela agora, a gente pede que, após a prece, vá rapidinho ao banheiro, vá tomar uma água, comer alguma coisinha, mas quando for 17h30, que você possa se recolher, que você possa ficar sereno, tranquilo, de preferência ouvindo uma música calma ou fazendo uma leitura, pega o evangelho, lê um pouco, entra em prece, porque das 17h30 às 18h, o plano espiritual, a equipe espiritual vai até você e vai realizar em você o tratamento específico para o qual você foi indicado, tá bom? Então é isso, vamos partir para o encerramento e aí vamos fazer nossa prece final. Posso fazer, Tony? Pode. Pode. Então vamos lá. Queridos amigos espirituais, chegamos ao fim de mais uma tarde de estudos e queremos agradecer do fundo dos nossos corações pela companhia, pela intuição, pela energia positiva com que nos envolveram, pelo passe que certamente nos deram. E queremos também aproveitar para oferecer um pouco do que temos. Por isso, buscamos no fundo dos nossos corações o que temos de melhor, os nossos melhores sentimentos, e transformamos em vibrações, vibrações de amor, de paz e de luz. E pedimos a vocês, amigos queridos, que utilizem essas vibrações aonde vocês acharem ser mais necessário, que levem para consolar a todos os corações necessitados de ajuda neste momento. Mas somos ainda muito egoístas e acabamos sempre pedindo algo. Por isso queremos pedir que permitam que possamos, cada um de nós, mentalizar alguém que sabemos estar precisando neste momento. E ao mentalizarmos essa pessoa, que possamos enviar essas vibrações para que a pessoa se sinta abraçada, se sinta acolhida, se sinta fortalecida. E se necessário for, ela receba um passe. E assim, agradecidos pela oportunidade de auxiliarmos com aquilo que temos de verdadeiramente nosso, elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo. Obrigada, mestre, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, estudando o teu evangelho, e te pedimos: abençoe, mestre, a cada um de nós, abençoe o nosso lar, abençoe os nossos amigos e os nossos familiares. E permita que, em teu nome, possamos dar por encerrada essa tarde de estudos. Que assim seja, mestre, graças a ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Que assim seja. É isso, pessoal. Olha, beijo grande para vocês, sempre muito, muito bom ter vocês aqui, e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Tchauzinho, deixa eu só colocar gente. Nossa telinha de despedida. Beijos.